O que aqui se conta aconteceu há muitos anos atrás, quando o vovô era apenas um pequeno menino. Essa história é muito importante, pois explica como começou as indas e vindas do nosso mundo para a terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres, e as escolas eram ainda piores do que as de hoje em dia. Mas os doces e os salgados eram muito melhores. E mais baratos também. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota chamada Polly. Ela morava em uma daquelas casas que viviam coladas umas com as outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal, quando viu surgir em cima do muro do vizinho um rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo, arregalou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não podia estar mais encardido. Mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito, e então enxugado o rosto com as mãos sujas. Aliás, era exatamente isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual é o seu nome? Polly, e o seu? Diggory. Poxa, que nome sem graça, disse ela. Acho Polly um nome muito mais sem graça. Não é não. É sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois de... E parou. Ela ia dizer, principalmente depois de chorar por aí, mas achou que isso seria uma coisa muito indelicada. Está bem, chorei mesmo, disse Diggory, bem alto, sentindo-se tão infeliz que não se importava que os outros soubessem. Você também choraria, se tivesse vivido a vida inteira no campo, e tivesse tido um pônei, e tivesse um rio no fundo do quintal, e de repente viesse morar nessa droga de lugar. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia, e você tivesse que morar com um tio e uma tia louca, quem ia gostar? E isso porque eles têm que tomar conta da sua mãe. E se sua mãe tivesse doente e fosse morrer. Aí, o rosto do Diggory ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura. Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais nada a dizer, querendo animar o garoto, perguntou. Seu tio é mesmo louco? Ou é doido ou tem algum mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar. E a tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais. Sempre que ele quer falar alguma coisa para mim na hora do jantar, dizendo, não aborreça o menino, André. Ou então, Diggory não está nada interessado nisso. Ou, Diggory deveria ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisa ele tenta te dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. E tem outra coisa. Ontem à noite, eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que esconde lá dentro. Já pensei nisso.
Quem sabe ele não faz dinheiro falso? Também pode ter sido um pirata, e agora ele anda escondido dos antigos companheiros. Sensacional! Exclamou Polly. Jamais poderia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você só diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar à noite ouvindo passos do tio André pelo corredor, vindo em direção ao seu quarto. Os olhos dele são de dar medo. Foi assim que Polly e Diggory se conheceram. Esse era o início das férias de verão e, como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a se encontrar todos os dias. A aventura começou por um principal motivo. Eram daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, ao invés de brincar ao ar livre, eles preferiam brincar dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer em um casarão com um pedaço de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia encontrado uma portinha no sótão de casa que dava para a caixa d'água. É um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido, com uma parede de tijolos do lado e telhados inclinados do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois dentre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de cair do teto no andar de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel, perto da caixa d'água, como uma caverna de contrabandistas. Levou para lá tábuas e caixotes, algumas cadeiras quebradas, coisas que iam se espalhando dentre as vigas, para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros. Uma história que ela mesma andava escrevendo e algumas maçãs. Era ali também que costumavam beber tranquilamente uma garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Diggory gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir com a exploração. Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina sua casa? Não, ele continua, só não sei até onde. Quer dizer então que podemos estar andando por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos. Não, podemos. Hein? Poderíamos até entrar em outra casa. Ah, é? E acabaríamos presos como ladrões. Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. O que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, começou a imaginar o porquê da casa estar vazia por tanto tempo. E Polly se perguntava a mesma coisa. Mas nenhum deles disse aquela palavra, mal-assombrada. Ambos sentiram que seria uma fraqueza não seguir adiante depois de tudo que fizeram. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Disse Diggory. Está bem?
respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topar, eu topo. Como a gente vai saber que tá em cima da casa do vizinho? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa. Depois, contaram quantos passos haviam dentre uma viga e outra, para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então, multiplicaram esse número por 2, e o número obtido era correspondente ao fim da casa de Diggory. Dali para frente, só poderia ter o sótão da casa vazia. Mas eu não acho que esteja mesmo vazia, disse Diggory. Acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite, com uma lanterna abafada. Acho que a gente vai descobrir um bando de assassinos e ganhar recompensas com isso. É besteira imaginar que uma casa ficou vazia por tanto tempo assim, a não ser que exista algum mistério nela. Papai disse que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento. Gente grande tem mania de explicações sem graças, disse Diggory. Agora que conversavam sobre a luz do dia, não parecia que realmente a casa estava mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos no papel. De qualquer maneira, não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly. Quando subiram e se encontraram perto da caixa d'água, cada um levava consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro e empoeirado. Iam pisando de viga em viga, sem dizer uma única palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar na metade do caminho, ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentavam firme. Por fim, acharam uma portinha encaixada na parede de tijolos. À direita, não havia maçanetas desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na parte interna da porta de um armário. Abro? Perguntou Diggory. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. As coisas começavam a ficar sérias, mas ninguém ia dar para trás. Diggory empurrou o pegador com dificuldade. A porta se abriu e toda a súbita luz doeu os seus olhos. Então, com um grande espanto, viram que não estavam olhando para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Não parecia ter ninguém, e o silêncio era tumular. A curiosidade de Polly resolveu a indecisão. Soprando a chama da vela, ela entrou no quarto, quietinha como um camundongo. O lugar, naturalmente, tinha forma de um sótão, mas estava arrumado como uma sala de estar. Não havia canto da parede sem estantes. E não havia canto de estante que não estivesse atulhado de livros. O fogo crepitava na lareira. Era um verão muito frio, como você se lembra. Diante do fogo tinha uma poltrona alta. Entre a poltrona e a Polly, enchendo quase metade da sala, havia uma enorme mesa, contendo vários livros, cadernos grossos, vidros de tintas, canetas e um microscópio.
Mas o que Polly notou primeiro foi uma bandeja de madeira contendo um certo número de anéis. Os anéis eram colocados em pares, um amarelo e um verde juntos. Um pequeno espaço, depois um anel amarelo e outro verde. Não eram maiores do que anéis comuns. E era quase impossível deixar de olhar para eles, pois eram muito brilhantes e bonitos. A sala estava tão quieta que percebia, logo ao entrar na sala, o tic-tac do relógio. Mas notava-se agora que não era tão quieta assim. Havia-se no ar um ligeiro, muito ligeiro ruído de fundo. Se os aspiradores de pó tivessem sido inventados, Polly com certeza acharia que era um aspirador de pó muito longe. O som era mais agradável do que aspiradores de pó, mais musicais. Mas eram tão leves que quase não podia se ouvir. Tudo bem, disse Polly. Não tem ninguém aqui. Ela passou a cochichar. Diggory também entrou, piscando os olhos, sujo para valer. Polly também não estava nada limpa. Não estou gostando nada disso, falou Diggory. Não é uma casa vazia coisa nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. O que é isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixa pra lá, é melhor a gente cair. Não conseguiu terminar a frase e a poltrona, na frente do fogo, se moveu, surgindo de lá uma figura amedrontadora do tio André. Não estavam mesmo em uma casa vazia. Estavam na casa de Diggory, no estúdio proibido. Minha nossa! Reclamou as duas crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida, com um nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Diggory estava mudo, pois tio André parecia 1000 vezes mais amedrontador do que o normal. Polly não estava tão amedrontada, mas não demorou muito. Voltou-se e fixou o seu olhar faiscante. E sorriu, mostrando todos os dentes. Ah, agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível. Era muito mais do que podia se esperar de qualquer adulto. Polly tinha seu coração na boca. Ela e Diggory começaram a caminhar em direção à portinhola onde haviam chegado. Tio André foi ainda mais ligeiro e fechou a porta antes disso. Depois, esfregou as mãos e estalou seus dedos longos e muito brancos. Encantado em vê-los, disse: duas crianças, exatamente o que eu queria nesse momento. Por favor, Sr. André, disse Polly. Está quase na hora do jantar e eu tenho que ir para casa. Você pode deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu o tio André. A oportunidade é boa demais para perdê-la. Estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia relatar? É impossível explicar para ele como voltar.
Escuta aqui, tio André, disse Diggory. Está mesmo na hora do jantar, e daqui a pouco vão chamar por nós. É melhor você deixar a gente ir embora. Melhor? Por quê? Diggory e Polly trocaram olhares aflitos. Não ousavam dizer coisa alguma. Mas os olhares significavam o seguinte: que coisa pavorosa! E também, vamos ver se damos um jeito. Se o senhor permitir que fomos jantar, disse Polly, voltaremos mais tarde. E como eu posso saber que vão voltar realmente? Perguntou o tio André com um sorriso astuto. Mas pareceu, no entanto, mudar de ideia. Bem, se precisam ir mesmo, o que posso fazer? Não deve ser divertido para dois jovens conversar com um velhote como eu. E deu um suspiro. Vocês não podem imaginar como me sinto sozinho às vezes. Podem jantar, meus filhos. Mas antes, eu quero lhe dar um presente. Afinal, não é todo dia que eu encontro uma moça nesse velho estúdio. Principalmente, uma moça tão bonita quanto você. Polly começava a achar que ele não era tão louco afinal de contas. Quer um anel, meu bem? Perguntou o tio André. Um daqueles verdes? Quero sim. Um verde não, replicou o tio André. Lamento muito não poder te dar um anel verde. Mas eu terei o maior prazer em te dar um anel amarelo. É de todo o coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e já não achava que ele era realmente louco. Os anéis eram de fato muito atraentes. Caminhou para a bandeja. Estranho, parece que o zumbido aqui é ainda mais forte. Parece que tá vindo dos anéis. Você está imaginando coisas, cara menina, disse o velho, com uma risada. Parecia uma risada comum, mas Diggory percebeu na face do tio quase uma expressão de gula. Polly, não banque a idiota! Gritou ele. Não toque nos anéis! Era tarde demais. Polly já havia pegado um dos anéis. E sem barulho, sem clarão, sem nenhum aviso, já não existia Polly. Diggory e tio André estavam agora sozinhos na sala.